Bom dia, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você foi abençoado nesta manhã? Podemos ir embora? Não, né? Cremos que há um momento principal, por mais que já tenhamos lido a Bíblia, pregado em meia ceia, é um momento singular, um momento diferenciado, onde a própria Bíblia diz que deve ser em todo momento que nos reunirmos. Então, olha, você pode chamar o pastor para almoçar, com a sua família toda, com os filhos, todo mundo, tá, gente? Então, porque a ceia judaica não se limitava aos elementos, né? Então, tinha um churrascão, tinha o cordeiro. Então, olha, pode marcar um churrasco aí, eu vou com todo o prazer, isso é uma alegria muito grande. Amém, igreja, glória a Deus. Mas ceia, além de tudo isso, sobre tudo isso, é a comunhão, é o sentar à mesa, que cada vez está se perdendo, infelizmente, nas famílias. Então, corre, o dia a dia, reunir a família. Eu louvo a Deus pelos meus pais, porque eles têm esse costume de, no mínimo, aí de 2 em 2 meses, todos se sentarem à mesa. Não tem desculpa. Então, se eu não for, minha mãe fica muito braba comigo. E eu certamente adotarei esse costume também para os meus filhos. Certamente vou querer muito que eles estejam sempre casados, com filhos, não importa. Vai ter o dia onde a família vai se reunir e sentarão todos à mesa. E ali teremos um momento de comunhão. Graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha, hoje pela manhã, hoje estamos ainda pela manhã, né? Mas no horário da IBD, às 9 horas, você que não pôde estar aqui, perdeu 2 aulas muito boas sobre seitas, ou melhor, partidos judaicos. Então nós encerramos essa temática. Em breve, o missionário Flávio vai começar uma série de mensagens de estudos sobre o Bereshit, que é um livro do nosso pastor presidente Martim Lutero, de uma profundidade incrível. Na minha opinião, são 2 livros assim, um livro que eu tenho do meu querido, meu Deus, esqueci. Mas um livro é o Bereshit, do pastor Lutero, e outro que eu tenho assim como singular na minha vida, que eu sempre estou lendo. Então, se preparem. As 3 primeiras aulas agora vão ser temas livres. Apocalipse demora, né, gente? Então, foram 2 anos. 1 ano e 11 meses de Apocalipse. Então, agora o Apocalipse acabou mesmo. Apocalipse, né? Amém. Queridos, já abram as vossas Bíblias, por gentileza. Falando nele, Apocalipse. Esse livro tão cogitado, tão emblemático, tão lido e por alguns tão debatido, por outros deixado de lado, talvez às vezes por achar que não irão entendê-lo. Livro esse que é levado para filmes, grandes filmes, você já viu sobre Apocalipse, mas nós queremos realmente nos debruçar sobre as Escrituras. Eu estou pregando, como eu sempre faço, todo ano, e assim eu pretendo fazer, tento fazer, nem todo ano eu consigo, mas o certo é que esse ano nós estamos voltando a essa essência de sempre pregarmos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, no entendimento que é uma mensagem urgente, no entendimento que é uma mensagem que foram as palavras de Cristo para aquelas 7 igrejas que se remontam até os dias de hoje. Se hoje essa carta está sendo lida, nós iremos ler essa carta à igreja em Tiatira, porque essa carta ela está viva até os dias de hoje. Então a mensagem é para os dias de hoje, é para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? Então se prepara aí, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 22. Apocalipse, capítulo 2, versículo 22. Quem achou, por gentileza, e em podendo, coloque-se de pé. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Versículo 22 diz assim: Eis que o próstro de, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, sabemos que as cartas do Apocalipse são cartas duras, são cartas, Deus, onde de exortação, na sua grande maioria. Lembrando que apenas 2 igrejas não são exortadas, Esmirna e Filadélfia.
As demais, todas sofrem uma exortação, mas entendemos também que as 7 cartas são cartas distribuídas a todas as igrejas. A todos ela fala, assim como ela tem chegado até a nós, até aqui em Vila Isabel. Deus, então, em nome de Jesus, eu consigo me enxergar nas 7. Nós conseguimos nos enxergar, Deus, nas 7 igrejas. E nós te pedimos, em nome de Jesus, venha falar conosco, meu Pai. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo que se reúne aqui nesta manhã. Deus, joga por terra tudo que nos chama Deus. Abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para discernirmos e entendermos o que tu tens para nós. Deus, obrigado porque tu tens sempre uma palavra de esperança, de renovo, de retomada. Deus, tu insistes com o ser humano, graças a Deus por isso. Tu não desistes de nós, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus, na tua não desistência, na tua perseverança com cada um de nós. Deus, fala conosco, em nome de Jesus, nesta manhã. E usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Amém, igreja? A carta à igreja em Tiatira é uma carta emblemática, e Tiatira, no grego, quer dizer odor de aflição. Interessante isso, porque eu nunca senti odor de aflição. Certo é que os nossos poros, eles exalam odores por situações múltiplas de hormônio, etc. Mas odor de aflição, eu quero entender aqui como algo que só Deus entendia. Só Deus sentia. Só Deus entendia. Que aflição era essa que essa igreja, ao receber esse nome, esse local, melhor dizendo, e é interessante que a cidade de Tiatira, ela não é um grande centro religioso, não é um grande centro político, mas ela ficava numa rota muito importante que ligava o comércio da Ásia até a Europa. Ou seja, muitas pessoas passavam por ali. E por muitas pessoas passarem por ali, várias culturas, havia uma miscelânea de culturas, de pensamentos, de atos religiosos. Ou seja, Tiatira era todo esse sincretismo, essa miscelânea, essa múltiplas culturas e religiões que ali estavam. Ou seja, viver em Tiatira é você saber que você estava num contexto onde você iria realmente ou ficar firme com Deus, firme naquilo que Deus tinha para você, ou você era muito assediado, melhor dizendo, muito incitado, muito tentado. Estar em Tiatira é saber que você deveria conviver, e não vejo Tiatira diferente dos dias de hoje, mas vivemos com N pessoas, de vários pensamentos e várias situações. Tiatira era assim. E a igreja estava nesse contexto. E a igreja tinha que viver em santidade nesse contexto. Viver como homem de Deus e mulher de Deus no nosso Rio de Janeiro não é fácil. As tentações são inúmeras. Nós somos tentados dia a dia. Assim como Cristo foi tentado em todas as coisas, nós também somos tentados, ok? Por vezes alguns caem, outros se mantêm firmes, mas o certo é que a tentação existe. O certo é, se há tentação, é porque o pecado é bom, queridos. Ou melhor, ele gera prazer, ele leva a prazeres, ele nos assedia. E Tiatira era uma igreja que estava assediada pelo pecado. Uma igreja que estava perseverando para não cair no pecado. Uma igreja que tinha odor de aflição, odor de tensão, aroma de sobrevivência, aromas, vocês vão ver aqui, de quase morte. Uma igreja que estava no CTI, uma igreja que estava a ponto de morrer, de falecer espiritualmente. E queridos, sempre quando eu leio as cartas às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, eu procuro, assim como quero que você procure se enxergar nela. E se essas cartas, como foram distribuídas em toda a Ásia Menor, e também se expandiram para outros lugares, como aqui, por exemplo, é porque Deus quer falar conosco, amém? Deus tem um propósito. Não obstante o propósito específico que ela tinha, esta carta, para aquele momento, para aquele contexto, naquela época, certamente Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, igreja? Glória a Deus. E a mensagem a Tiatira é uma mensagem forte de exortação. Eu brinco que pregar sobre as 7 igrejas do Apocalipse é difícil ou quase impossível tirar um glória a Deus da igreja. E é uma mensagem para engasgar mesmo, uma mensagem para você meditar. É uma mensagem talvez que não encha, não traga um público que esteja procurando outra coisa, mas ela enche sim o nosso espírito.
ela assim nos faz refletir, ela nos faz se entender algo maior. Então as 7 igrejas são levadas e elas estão em nós, entranhadas em nós. Qual é? Ou em que momento você está? Pastor, hoje eu estou em Tiatira, hoje eu estou em Esmirna, hoje eu estou em Filadélfia. Pastor, hoje eu estou tudo. Hoje eu estou tudo. Então leiam com muito carinho essas 7 cartas, porque Deus falará. Deus está falando. Amém, igreja? Nunca se esqueça que o momento em que João teve essa revelação, ele estava preso na ilha grega de Patmos, ali no mar Egeu, e ali ele tem essa revelação. Jesus se revela àquele homem preso por não adorar Domiciano, que era o imperador de Roma na época. Ele não se dobra à imagem do imperador. O culto ao imperador era muito forte, em Tiatira também havia, mas no mundo inteiro o culto ao imperador era dogmado, era obrigatório, era algo realmente que você, se não fizesse, você seria preso. E agora está João cativo, exilado na ilha de Patmos, preso, solitário, sem seus amigos, sem sua igreja, que era a igreja em Éfeso. E agora João tem uma revelação, queridos, que, assim, sui generis, singular, algo que nenhum outro teve, só João teve. No momento mais difícil da sua vida, Deus abre a boca e fala com ele. É o antagônico, é o paradoxal do ser humano, né? Porque o ser humano, num momento difícil, ele abandona tudo. Eu falo cristão, muitas vezes, por passar por momentos difíceis, questiona e não quer esperar ouvir Deus falar. E é nesse momento que Deus está pronto para falar e nós nos desviamos, nos afastamos, deixamos de receber aquilo que Deus teria para nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ler desde o começo, Apocalipse 2, versículo de número 18. Todos acharam, amém? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Nós sabemos que a mensagem era direcionada ao anjo, ângelos, ao mensageiro, que não era o mensageiro espiritual, o ser espiritual, mas o pastor, o ministro, aquele que dirigia aquela igreja. Hoje, como eu sempre falo, eu sou o anjo, porque eu estou aqui pregando sobre isso. Mas se tivesse o pastor Walter, o missionário Flávio aqui, ele seria o anjo nesse momento para trazer a mensagem de Deus para aquela igreja. Mas uma leitura mais ampla, mais lato sensu, quando eu vejo essa pregação, essa carta sendo direcionada ao anjo, eu fico imaginando, eu sempre me reporto, e assim deve ser a nossa leitura, assim você deve entender a palavra de Deus. Não é uma questão de retórica apenas, não é apenas uma questão de aprender a falar em público, a questão é eu me enxergar e me colocar no texto. Se eu viver o texto, se você viver o que está acontecendo aqui, queridos, você se emociona, você grita, você fala baixo, você chora, porque você vive o texto, porque Deus está falando contigo. E eu fico imaginando aquele anjo da igreja, o pastor daquela igreja, recebendo aquela carta, lendo aquela carta, e mais, a lendo para a sua membresia, e mais, sabendo que a sua membresia era reflexo do seu pastoreio, e mais, sabendo que aquela igreja estava sendo exortada. Ou seja, aquele pastor estava sendo exortado, e ao exortar a igreja, ele estava se autodenunciando. Olha que dificuldade, olha que intenso, porque se fosse outro pastor, talvez não, isso aqui eu não posso ler, isso aqui eu não posso compartilhar com a igreja, porque se a igreja está assim, é porque eu estou pastoreando errado, ou algo está errado no meio do meu arraial, do meu povo. E queridos, quando eu leio essa mensagem, eu me enxergo nela, com meus erros e as minhas falhas, que todos nós temos. Não vou me olvidar de não participar disso, muito pelo contrário. Eu sou partícipe, você é, nós somos. Isso faz de nós seres humanos, ok? Amém? Que erramos e pecamos, e como diz Romanos 3, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de todos. Amém, igreja? Glória a Deus, nós carecemos. Olha o que diz o versículo, continuando ainda, capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Interessante, meus amados, porque Jesus, na igreja de Tiatira,
é o momento onde ele se desvenda mais. Na igreja em Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros. E Esmirna, ele diz que ele sou o primeiro e o último, que estive morto e estou vivo. Em Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada, ou seja, muito subjetivo, muito teórico. Mas quando chega em Tiatira, ele fala, estas coisas diz o Filho de Deus. Eu sou Deus. Queridos, existe algo que foi convencionado no concílio de Nicéia, chamado Trindade, né? Trindade, o nome Trindade você não encontra na Bíblia, mas ela é repleta de versículos que denotam isso, que apontam que Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Algo que os testemunhos de Jeová, por exemplo, não compreendem e deturpam e mudam a Bíblia, distorcem a Bíblia, tiram textos, tiram vírgulas e ponto vírgula, e tira ponto para mudar a Bíblia, para tirar esse contexto que Jesus é Deus. Quando você peca contra quem? Contra? Então, com que autoridade Jesus perdoava pecados? Porque ele era Deus. Amém? Agora preste atenção numa coisa, o Pai não é o Filho, nem o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo não é o Filho, nem o Espírito Santo não é o Pai. 3 pessoas, mas as 3 são Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Difícil explicar isso. Talvez precisemos de analogias. E aí eu busco na água, né? A água é água, ok? Mas já tem o seu estado sólido, líquido mas é água, ok? Talvez dê para entender melhor. Existem outras analogias com a energia, mas certo é, Jesus é Deus. E quando ele se apresenta ali para Tiatira, ele se coloca, olha, eu sou Deus. É uma chegada, é uma apresentação. Quando você bota numa carta, quando você bota no ofício, quando você se apresenta, é porque você é aquela autoridade que está demandando algo a alguém. E Jesus coloca na última instância, olha, eu já estou falando muito de forma subjetiva, eu sou a espada afiada da minha boca, olha, eu sou aquele que tem as 7 estrelas na minha mão, olha, eu sou o princípio e o fim, mas para você, Tiatira, não tem mais tempo. Eu sou filho de Deus. É a última instância, é o Supremo Tribunal Federal de Deus, olha, não tem a quem recorrer. É interessante, porque quando eu faço essa leitura, e por vezes de evangelizarmos moradores de rua, e quantas vezes você está evangelizando pessoas de rua, dando pão, alimentando, e nossa intenção não é fomentar aquele que está na rua, muito pelo contrário, a nossa intenção é satisfazer uma necessidade momentânea com pão e com suco, mas a necessidade espiritual com a palavra, sempre, amém? Mas nunca fomentar uma necessidade. Então é importante saber também que aquilo não é o lugar dela, que ela pode sair dali, que Deus tem o melhor para ela, que ela pode sim, se ela quiser, ela terá ajuda da igreja principalmente. Amém, meus amados? Amém? Igreja sou eu, você somos nós, e temos que estar preparados. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes você encontra pessoas que eram crentes, pessoas desviadas nas ruas, na mendicância. Pessoas que, já vi pastores na rua, homens conheciam a palavra. Porque, meus queridos, Deus é a última instância. Se algo não dá certo com Deus, a quem eu vou recorrer? Muitos piram, muitos entram numa paranoia. Muitos perdem crédito, não creem mais ninguém. Daí a importância do que sai de um púlpito. Porque quando quem está no púlpito falha, no sentido de enganar, no sentido de usurpar, no sentido de mentir. Queridos, todos nós falaremos, já o homem é falho. Eu sei, mas para mim ele representava Deus ali. Na minha vida, ele me levava. Ele apontava horizontes. E isso quantos não estão perdidos? Quantos não, eu falo isso porque eu vivi literalmente isso. Então eu falo de cadeira. Se não fosse um dia meu grande amigo pastor Sérgio Tadeu não chegar na minha casa junto com a minha esposa e me dar uma gravata e me levar para a igreja, talvez hoje eu não estaria aqui. Mas por quê, queridos? É porque essa mensagem de Tiatira é uma mensagem urgente. Vamos continuar. Olha o que diz o versículo 18 ainda. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de...
Meus amados, nada passa despercebido ao olhar de Deus. Nada. E o fogo purifica. O missionário falou sobre a questão da examinar-se a si mesmo, né, de colocar no fogo. Então o fogo, ele purifica. O fogo, a Bíblia diz que as nossas obras serão provadas no fogo. 2 João diz, olha, não estranhei o fogo ardente destinado a provar-vos no meio de vós. O fogo me prova, ou seja, as lutas, as adversidades. E Jesus olha com fogo, os seus olhos são como chama de fogo, ou seja, nada fique oculto. Deus vê tudo. Tiatira, eu sou Deus, estou vendo a sua obra. Tiatira, parabéns, você está indo para a igreja, mas você não mudou. Tiatira, parabéns, você está fazendo boas obras, você ajuda o seu próximo, mas em função de que você faz isso? É preocupação do que vai ser na próxima vida? É porque você crê que é seu karma e você vai reencarnar em outra pessoa? Ou é porque você foi uma péssima pessoa no início e agora precisa melhorar? Quais são as causas, os motivos, Tiatira, de você estar fazendo isso ou aquilo? Quando a minha causa é que Cristo fez por mim, quando a causa de eu mudar de vida é o que Jesus fez na cruz por mim, querido, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu sou o filho de Deus. Meus olhos são como chama de fogo, eu enxergo tudo. Até o porquê de você estar aqui. Até o porquê de você estar aqui. Querido, eu falo isso com muita propriedade, porque eu estive um tempo na igreja só para querer alguma coisa. Só para querer algo. E quando aquele algo eu vi que seria impossível, que não iria acontecer, aí eu saí da igreja. Aí depois de sair da igreja, eu voltei porque algo ficou no meu coração. Não sei porquê, gente. Algo ficou no meu coração naquele dia que eu fui lá. Fui por um interesse purinho. Fui só para resolver algo. E como esse algo não foi resolvido, eu falei, não quero. E depois Deus me levou de volta para aquele lugar. Deus me tratou e hoje estou aqui. Amém? Deus é bom, igreja. Deus é bom. Mas os seus olhos sondam tudo. Deus é aquele que sonda e esquadrinha os nossos corações. Da onde procede todas as veredas, da onde procede toda a verdade, da onde procede o porquê, com acento circunflexo no E. Qual o porquê de você estar fazendo isso, estar fazendo aquilo? Qual o porquê de você estar aqui? Glória a Deus, igreja. Só incentivando glória, né? Para sair. Aí a Bíblia diz, como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze. Queridos, o bronze, por várias vezes na Bíblia, é símbolo de exortação, de juízo. De juízo. Os meus pés são como um bronze polido. Os pés para pisar, os pés para juízo de Deus. Deus é Pai, amém, igreja? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Deus é misericordioso, claro. Mas Deus é justo, queridos. Se você plantar banana, vai colher banana. Gálatas 6, versículo 7 diz que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Você pode vir à igreja todos os dias, mas se você plantar algo ruim, você vai colher algo ruim. É a lei da semeadura e essa lei não difere de ninguém. E Deus é justo, Ele vai exercer o juízo dele. A gente brinca conversando de pessoas que estão estudando para concurso público, né? Estudam e não estudam e pedem a Deus para Deus ser misericordioso. Deus, me abençoa que eu não estudei. Deus não é assim, queridos. Deus não é amuleto. Deus não é objeto. Eu não coloco Deus na parede. Eu não determino para que Deus haja na minha vida. Quem sou eu? Eu sou servo e Deus é Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando Ele tem o juízo deles, Ele pisa. Entenda o sentido metafórico do que eu estou falando, ok? Mas, obviamente, o juízo de Deus vem sobre aquilo que você fez de errado. Deus é justo. E não deixará o justo como o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Deus vai fazer justiça sempre. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha a introdução forte, queridos. Eu fico imaginando essa igreja lendo essa carta. Já estava me escondendo, já estava indo embora. Já estava acabando o culto no versículo 18.
De tão dura é a apresentação, de tão dura é a carga de exortação. Versículo 19. Olha o versículo 19, que é algo quase um texto padrão de quase todas as cartas. Conheço as tuas obra importante, gente. Temos até um slogan do Alfa, né? Qual é a tua obra? Obra importantíssima. Mas para essa igreja não adiantava o que ela estava fazendo. Conheço as tuas obras. A obra é importante, mas ela não é fundamental. Se ela não vier consubstanciada num porquê lícito e bíblico sobre aquilo que eu estou fazendo. A Bíblia continua. Conheço as tuas... Se isso é bom ou ruim, não sei, né, queridos? Mas conheço as tuas obras. O teu amor. É uma igreja que amava, queridos. A tua fé. Obras, amor, fé. O teu serviço. A tua perseverança. E as tuas últimas obras. Mais numerosas do que as primeiras. Queridos, que texto lindo. E eu repito sempre, as cartas são perigosas quando elas começam a elogiar, né? É porque vem uma paulada daqui a pouco. Mas o certo é que é uma igreja que fazia as obras. E a Bíblia diz que as obras que ela estava fazendo agora eram maiores do que as primeiras. Ou seja, se ela evangelizava mais. Se ela lia mais a Bíblia, passou a ler mais. Se a igreja tinha 30 pessoas, tinham 60 agora. A igreja crescia em números. A igreja crescia. A igreja estava lotada. É uma igreja que quando você entra e fala, pô, Deus está aqui, cara. Igreja lotada. Não tem como Deus não estar aqui. Onde Deus estava, as multidões o seguia. Era uma igreja que você olha nesse versículo 18, 19... Uma igreja perfeita, perseverança, obras, amor, fé. Conheço tudo isso. Aí vem o versículo 20. É o porém, né, gente? O porém é terrível. Tenho, porém, contra ti o tolerares. Queridos, para sobre essa palavra tolerar. É algo que, se você sair daqui com essa palavra de exortação no seu coração, você ganhou o culto desta manhã. Porque se há algo péssimo na vida cristã, do homem e da mulher de Deus, é tolerância àquilo que não procede dele. É tolerar o errado. Tem pessoas que não querem se expor, empurram com a barriga, não querem dar cara para bater, não querem ser tomadas por outros como alguém que fala a verdade. Não quer criar problema. Eu vou tolerando o erro. Eu vou tolerando. Igreja de Tiatira, você está tolerando o pecado. Essa era a mensagem que o pastor estava pregando para ele. Olha, você como pastor, você está tolerando o que está acontecendo aí, no meio da igreja. Você está empurrando com a barriga. Quando eu falo do pastor, querido, saiba que você é o pastor da tua casa. Você é o cabeça da tua casa. Você é a esposa da sua casa. Então faça essa leitura naquilo que você tem tolerado. E chegou a hora de Deus falar, não, chega, acabou. Doa quem doer, se vão entender ou não, paciência. Obviamente com muito amor, com muito carinho. Mas não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus, para a sua casa, para os seus filhos. Amém? Continuando ainda o versículo de número 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos... Queridos, obviamente Jezabel aqui é tomada com uma posição de analogia, apontando, ele fala, olha, toleras, como diz aqui, tolerares que essa mulher, Jezabel foi uma mulher que se casou com um homem, um rei de Israel chamado Acabe. Essa mulher, ela cultuava a Baal. Essa mulher era uma mulher endemoniada. É uma mulher que quando se casa com Acabe, e Acabe era o rei de Israel, Acabe, apesar da sua
do seu antepassado ser também péssimo espiritualmente, mas ele era o rei de Israel. Ele deveria seguir as leis de Israel, mas por se casar com Jezabel, Jezabel o seduz, ele começa também a cultuar Baal, ele começa a adorar os deuses, começa a se prostituir, e não apenas ele, mas a nação toda se prostitui, porque cai na doutrina de Jezabel. E Jezabel foi uma mulher que se levantou assim contra os profetas de Deus. Jezabel era uma mulher que matava os profetas de Deus. Só um homem calou aquela mulher, chamado Elias, um grande profeta e homem de Deus. E mesmo assim, nessa luta, Elias pediu a morte. Elias quis dar cabo da sua vida, tamanha era a opressão e a luta espiritual. E agora aqui em Apocalipse, Deus vai fazer uma alusão à espiritualidade que estava naquela igreja. Ele chama a atenção para como era em Jezabel, nos tempos de Jezabel. Toleras que essa mulher, Jezabel, e não é a mulher em si, queridos, ok? Eu quero que você tire um pouquinho o estigma. Não é a mulher e não é a Jezabel, é o que ela representava. Amém? Glória a Deus. Jezabel já tinha morrido há muito tempo, mas o que ela representava, a espiritualidade que ela trazia, isso estava acabando com aquela igreja, estava contaminando aquela igreja. Aí o versículo diz: o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Queridos, cuidado com aqueles que se autodeclaram. Cuidado com aqueles que se autodeclaram. Eu quero tentar entender um pouquinho da analogia que Jesus faz em relação a Jezabel, em relação a essa igreja de Tiatira. A Bíblia diz que essa mulher Jezabel, no versículo 20, que a si mesmo se declara profetiza, ou seja, ninguém outorgou isso sobre ela. Se ela se autodeclarou profetiza, é porque não há algo de Deus para ela. Deus não a levantou como profetisa. Ela se autodeclarou. Meus amados, cuidado, porque o que existe, infelizmente, nas igrejas, são muitas pessoas se autodeclarando aquilo que não são. Várias. Às vezes você vai em lugares, mas quem o consagrou? Quem pôs as mãos sobre a sua cabeça? Sobre qual liderança você estava? Quem estava acima de você? Da onde você veio? E, infelizmente, você encontra isso em esquinas, igrejas sendo abertas numa ênfase enorme, numa propulsão enorme, e o que você acha, a princípio, aquilo bom é mais uma porta evangélica, mais uma porta de Deus. Querido, se você vai olhar o histórico daquela pessoa, misericórdia. Autoridade que sai de um púlpito. Eu não sei se você foi em algumas igrejas que dão oportunidade para tudo. Um dia eu fui numa igreja, ninguém me conhecia, me deram oportunidade para pregar. Claro, 5 minutos, mas tem algumas igrejas que a oportunidade vai 30 minutos. Mas não me conheciam, me deram o púlpito para eu pregar. Nem que seja 5 minutos. Mas não me conhecem, não pode abrir um púlpito onde sai vida e morte desse lugar. Que auto-intitulação é essa? Essa mulher se auto-intitulou, profetiza. E o que eu quero extrair disso aqui, dessa doutrina que tem tolerado, é a tolerância de colocar qualquer um para exercer algo que nós sabemos que é altamente espiritual. Queridos, para alguém subir nesse púlpito e pregar, não é porque sou eu não, mas os irmãos sabem que conhecemos a vida de cada um. Ai daquele que se levanta e coloca alguém sem meditar, infelizmente você encontra isso muito. Muito. Um dia eu fui numa igreja pregar, e obviamente não vou falar o nome, mas o nome dela é... Não vou falar. Mas eu fui pregar nessa igreja e o culto terminava às 9 horas, né? 8h30, caramba, quando é que eu vou pregar? 8h45, eu falei, se esqueceram de mim. Tá bom, tranquilo, então não era para eu pregar, então vou ficar na minha aqui. E era oportunidade para A, oportunidade para B, oportunidade para C, D, F, já comunidade não sei o quê, é tanta oportunidade, eu ficando já maluco, zonzo. 5, não estou brincando, gente, 8h45, chamar o pregador. Eu aprendi com o meu pastor presidente que em momentos como esse, você prega 5 minutos. Eu fui, o horário que termina às 9, eu tenho 5, vou pregar em 5 minutos. Ok. Mas, o que eu estou querendo trazer para a igreja é esse púlpito se vulgarizou.
Entendo o que eu estou falando. E Tiatira estava acontecendo isso, qualquer um subia e ministrava. Não apenas isso, olha o que diz a Bíblia. Toleras, se autodeclara, profetiza, não somente ensine, ainda ensinava, queridos. Poder do ensino. Queridos, ensinar é algo muito importante. Nunca vou me esquecer um dia lá em Vila Isabel, naquele primeiro imóvel ali na 28 de setembro, uma mulher invadiu a classe das crianças. Ela escrevia até uma carta para mim. Eu tenho essa carta guardada até hoje. Todo culto, acabava o culto, eu recebi uma carta dela. Falei, tá bom. A carta falava tudo o contrário que eu preguei. Tudo. E a carta era assim, primeira carta de fulano tal, à igreja de Nova Vida. Era para mim a carta. Aí vinha um texto enorme. Se eu falei, não concordo, não é assim. Eu tomava aquilo numa boa, né? Eu lia, poxa, legal, vamos conversar sobre isso. Mas um dia ela entrou na sala das crianças e falou, eu vou ensinar, eu vou dar aula. Poucos sabem disso. Mas são histórias que só nos bastidores. Mas, queridos, assim como essa pessoa entrou, e se fosse outro lugar, a carência é tão grande, professor, ele dá aula aí. Olha o perigo. Essa Jezabel, ela não apenas, a Bíblia diz, não apenas se auto-intitulava profetiza, mas ela ensinava. E a Bíblia vai além. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus. Ainda seduzia. Querido, eu sempre falo, tá assim de pregadores, ó. Assim, pregadores maravilhosos, exemplares, ministrações que você sai assim, caramba, que palavra. Pouquíssimos pastores. Tá assim de pregadores, mas poucos pastores. Cada vez mais o púlpito, ele é para se exaltar. Cada vez o púlpito é mais para aparecer e para ter a notoriedade, talvez, daquele que é frustrado no mundo. Querido, eu falo isso com muita propriedade, muito, muito tranquilo no que eu estou falando. Às vezes o púlpito tem sido o palco das pessoas que são frustradas naquilo que não deram certo na vida. Não deu certo na vida? Eu entendo que tem pessoas que realmente Deus a chamou para exercer integralmente o ministério. E Deus já tira realmente do que fazia. Mas Deus chama trabalhadores, não chama vagabundo. Eu sempre falei isso, né? Mateus capítulo 9, versículo 17. A seara é grande, no 38. Mas poucos são trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para quem envie trabalhadores. Deus não chama vagabundo. Então o púlpito não é desculpa de fracassado. Púlpito é renúncia. Amém? Então você renuncia a algo para estar fazendo a obra de Deus. Então Deus chama trabalhadores. Amém, igreja? Glória a Deus. Se eu souber da sua vida, saber como é seu dia a dia é claro que eu não vou fazer isso, mas eu fui lá no meu chefe conversar com ele outro dia. Olha, caramba, está muito complicado. Eu falei, não fala de problema para mim. Porque se você falar dos seus, eu vou ter que falar dos meus. É claro que eu nunca vou fazer isso com ninguém, queridos. Dá vontade às vezes, mas nunca vou falar isso porque, obviamente, cada um tem suas dificuldades, cada um tem seus dilemas. Mas o certo é que a obra de Deus tem que caminhar. A obra de Deus tem que ser feita. Amém? Se eu for esperar tempo, eu não vou fazer nunca nada. Eu já falei isso domingo passado, mas aproveite o tempo que Deus está te dando. Amém? Para essa igreja era isso. Então a igreja tolerava essa mulher, entre aspas, porque era alguém que se auto-intitulava, era alguém que ensinava e era alguém que seduzia. Pregava bem. Tinham dons. Pode ser. Profetizava sobre a sua vida. Não é que acontecia? Bom, isso não quer dizer muita coisa, queridos. Amém? Não quer dizer muita coisa. Mas o certo é que havia uma sedução no púlpito. Eu não falo sedução apenas, não quero trazer o contexto de Jezabel, que era uma mulher bonita, uma mulher que seduzia. Não quero trazer esse contexto. Eu quero falar da sedução do pregador, de você se envolver com aquilo mesmo. Caramba! Queridos, procure conhecer a vida dele. Saiba quem é a esposa dele, quem são os filhos dele, quem são os pais dele. Procure saber o que ele faz no dia a dia. Procure saber a vida daquele que você tem colocado a sua família nas mãos dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Dele ou dela, né, queridos? Dele ou dela.
pode ter pastores, pastoras, assim nós cremos. Amém? Particularmente. Amém, igreja? A Bíblia continua, ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Claro que existe um contexto aqui específico, mas a prostituição aqui é qualquer tipo de... Quando eu erro, quando eu continuo no pecado, quando eu não quero mudar de vida, eu estou me prostituindo. Cultualmente, estou. Eu não falo da prostituição física, eu falo da prostituição espiritual. Eu estou tolerando o erro, eu estou tolerando o pecado na minha casa, na igreja, você tolera no seu ministério, você tolera no teu dia a dia, no círculo de amizades. Não é para você perder a amizade com ninguém, por favor, misericórdia. O lugar onde Jesus ia era onde estava o ímpio. Tem crente que se converte e rompe todas as amizades, né? É maluco. Nunca entendeu o que é evangelho. Muito pelo contrário. Jesus estava no meio, mas Jesus, ele influenciava. Ele não era influenciado. Jesus, porque é meu amiguinho, é bonitinho. Não, Jesus falava. E olha que Jesus, queridos, foi perseguido em todas as áreas, inclusive na sua casa. Seus irmãos não o reconheciam como Cristo, como Messias. Tiago, que foi o sucessor, se assim eu posso falar, da igreja de Jerusalém, o grande presidente da igreja de Jerusalém, Tiago virou as costas para o seu irmão Jesus durante todos os 3 anos aqui na terra. Pós-ressurreição, Tiago começa a ter um quebrantamento, Deus muda a vida dele. Amém, igreja? Glória a Deus. Não tolere aquilo que você sabe que tem que ser mudado na sua vida e na vida de outras pessoas. Se vão se afastar porque você se posicionou, é outra coisa. Aí não depende de nós. Mas não toleramos. Amém, igreja? Glória a Deus. Continuemos. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que se... Gente, isso é muito forte, né? Deus tem dado tempo para pessoas se arrependerem. Pastor, que tempo é esse? Pastor, será que até amanhã? Não sei, você pode morrer até amanhã, então até amanhã o tempo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. É até a dia da tua morte, querido. Ô, pastor, então tem tempo para caramba. Não sei. Nem eu sei o meu. O que parece ser um alívio até a morte. Pode ser. Pode ser daqui a pouco. Mas o certo é que Deus tem dado tempo para o ser humano, para a igreja, mudar. Ele te ama tanto, queridos, que ele vai até o último dia da sua vida, ele só não compartilha com o purgatório. Porque isso foi invenção humana. Amém? De concílios católicos e apostólicos romanos. Amém? Mas o que você fez nessa terra, depois da morte vem o juízo. E ponto final. Amém, igreja? Glória a Deus. Dê-lhe tempo. Deus tem dado tempo para as nossas vidas com Deus. E o versículo 21 continua. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. E olha, querido, se arrepender. Lembre-se de Mateus capítulo 3, no versículo 6. João Batista, que era uma retórica incrível. João Batista fala, olha, é hoje. Apresentei frutos de arrependimento. Aí ele fala no versículo 8. Pois o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir fruto bom será cortada e lançada no fogo. Em outras palavras, olha, tem um tempo. Você é árvore, tá bom? Eu estou dando um tempo para você mudar o teu caráter, mudar de vida. Você conhece a palavra. Você tem que frutificar, você tem que mudar. Porque cristianismo é isso, querido. É mudança de caráter, de vida, ok? É muito mais do que estereótipo. É muito mais do que pular. É muito mais do que gritar. É muito mais do que dar glória a Deus. É muito mais de chorar. Chorar, eu choro até com o filme do rock. Então, a emoção... E rock é bom, né? Eu gosto muito de rock. Eu gosto da série do rock. Até hoje. Mas o certo é que Deus tem dado um tempo para essa árvore. E o machado está na raiz. João Batista fala, vai chegar o tempo, se não frutificar, está posto o machado à raiz da árvore. Se não produzir fruto bom, é um tempo. Não basta, eu nunca mais vou fazer isso. Aí chora, amanhã está fazendo a mesma coisa. E chora. Depois de amanhã, mesma coisa. Querido, Deus tem misericórdia. Misericórdia de Deus se renova a cada manhã, amém? Cada manhã Deus está renovando. Cada manhã Deus está renovando. Mas tem um tempo. Tem um tempo. Tem que haver fruto de arrependimento.
Não basta a minha carinha de bonzinho, nem a minha boca sendo aberta, falando, olha, vou parar de fazer isso. Tem que haver mudança, tem que ter fatos. Amém? Tem que haver postura, tem que haver frutos. Amém, igreja? Glória a Deus. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, eu, você, a igreja, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Não quer. Eu gosto disso aí porque, gosto em que sentido falando? É porque a responsabilidade é nossa. Deus deixa bem claro, ela não quer se arrepender. É volitivo, é a sua vontade, é o seu livre-arbítrio. Ela não quer. E quando o ser humano não quer, queridos, fazer o quê? A misericórdia de Deus se renova, mas tem um tempo para aquilo. E se naquele tempo, o homem e a mulher não se colocar para mudar, misericórdia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O versículo 22 eu queria pular, mas não tem como. Olha o que diz o versículo 22. Depois de tudo isso, né? Depois de não se arrepender, depois de não apresentar frutos, depois de saber que tem tempo para mudar. Versículo 22. Eis que aponho de cama. Queridos, o que é isso? É juízo, meus amados. Às vezes não sabemos, e pôr de cama, eu não quero fazer a leitura apenas de uma doença. Eu quero fazer a leitura sobre aquilo que advém sobre a minha vida. E é algo que não me agrada. Deus tem suas formas de tratar o homem. Se não for pelo amor, é um adágio popular, né? Se não for pelo amor, é pela... Na verdade, na maioria das vezes é pela dor. Guardando as devidas proporções, não sei qual cama que Deus a colocou. Mas o interessante é que é prostrar, né? É algo que traz prostração, é algo que para. Eis que lhe prostro de cama, aponho de cama, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Interessante, queridos, porque cuidado, amém? Com quem você anda. Ou melhor, cuidado com quem você está em concílio, está em acordo. Amigo é aquele que fala a verdade. Pastor é aquele que tem o cajado e a vara na mão. Amém? O cajado traz para perto, a vara dá umas pauladinhas. Amém? Ou sandália havaiana com teu filho. Não, agora tem a lei da palmada, não pode, né? É. Lei boa essa. Na minha casa nunca teve isso. Amo os meus pais. E reproduzo o que eu aprendi. Amém? Lá o chinelo cantava. Voava às vezes, né? Minha mãe não doía nada. A gente até brincava. Minha mãe batia, não doía nada. Quando meu pai vinha, meus amados, corre para um lado, corre para o outro, e se tranca no banheiro, pula a janela. Meu pai olhava e já era. Meu pai falava de manhã, à noite vou conversar com vocês. Meu Deus, acabou o dia. Acabou o dia. Já não conseguia comer, já passava mal. Aí ia dormir mais cedo, para ele chegar a dormir. Nada adiantava. Acordar, conversar contigo. Meu Deus do céu, gente. Meu irmão poderia corroborar como eu estou falando. Porque sobrava para os dois de uma vez. Era... Claro que existe muito carinho nisso tudo. Existe uma dose correta também, isso nós sabemos com certeza, ok? E hoje muito mais na palavra, muito mais na conversa. Isso é a última instância da última. Lá em casa era quase a primeira instância. Mas não tinha essa de instância lá em casa. Pronto, já abri o jogo. Não tinha instância lá em casa. Lá era já a última. Mas assim, aprendi com tudo isso, queridos. Então, que você possa ter isso na sua vida com muito... Porque Deus trabalha assim conosco. Deus tem um chinelo que dói. Deus tem um chinelo que dói. E são as lutas, as dificuldades que às vezes colocamos a culpa em todo mundo, né? Isso e aquilo. É Deus colocando de cama. Deus trabalhando na tua vida. Deus te tratando para você se arrepender.
Se você não se arrepender, aí Deus vai o poda para você se arrepender. Isso é amor. Amém, igreja? Glória a Deus. Está dando amém mesmo? Meu Deus, hein? Amém. Eis que a prostituta clama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. E por que eu falei com ela adulteram? Porque, queridos, não podemos fazer parte daquilo que está acontecendo. Tem pessoas que, eu poderia falar de várias coisas, fofoca, por exemplo. Você recebe uma pessoa que fala mal de outra e você... Não estou falando mal, só estou ouvindo. Eu estou ouvindo para orar sobre isso. Esse é o jargão maravilhoso. Não, estou orando. Eu deixo ela falar tudo. Porque aí eu vou pegando informações para orar, para quebrar aquilo, né? Não, ela não está. Ela está querendo saber da vida da outra que está acontecendo. Então, esse é o fofoqueiro, né? Mas ele é super espiritual sempre. Ele está orando. Ele discerniu aquilo. Ele discerniu. Agora, o forte, o homem de Deus, a mulher de Deus, fala, por favor, não fale de autoridade para mim. Não fale do irmão para mim. Você está com algum problema? Então vamos lá. Como diz a Bíblia, Mateus capítulo 18, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e o argue. Se ele não se arrepender, vai lá, chama 2 testemunhas. Não se arrependendo ainda, chama o teu pastor para conversar. Mas que história é essa de falar do irmão? Que história é essa de falar de uma autoridade espiritual? Que história é essa de falar do seu pastor, do professor, de A, B ou C? Que autoridade é essa? Se a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E você falando mal de uma autoridade, está falando mal de Deus. Eu falei domingo passado, eu posso discordar do político A, do político B, do político C. Mas eu respeito aquela autoridade. Eu não mando memezinho em Facebook, em Instagram, maculando a imagem da pessoa. Que história é essa? Que Bíblia você está lendo? Que mulher de Deus você é? Fazendo charge de autoridade? Zombando? Você pode discordar, eu não concordo com essa política, para mim é um engano, para mim discorde com tudo. Discorde com tudo. Vai com bandeira contra, vai lá na porta dele e reclama, vai em busca dos seus direitos, mas não blasfeme. Não fale mal. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo de número 23. Muito forte, versículo 23. Eu gostaria também de pular, mas não dá. Matarei os seus, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas... Queridos, entendam, amém, a leitura. Façam uma leitura contextualizada. E matarei os seus filhos, ou seja, quantos filhos não estão mortos? Dentro da igreja. Quantos filhos não estão desviados? Não é que Deus vai matar os filhos, matar todo mundo. Não, mas quem está fora de Deus está morto. Quantos desviados, quantos perdidos? Aí Deus fala, olha, o sinal é esse. Cuida da tua casa. Tem um sinal aí. Tem alguma coisa que está acontecendo. Os filhos estão sofrendo. Os filhos estão desviados. É claro que toda pessoa tem seu livre-arbítrio, ela vai ter a sua escolha, ok? E sobre isso ninguém pode exercer algo além, ok? É o livre-arbítrio da pessoa. Mas é um sinal que Deus está dando. Ó, tem algo errado. Tem algo que tem que ser consertado. Tem algo que tem que ser policiado. Tem algo que tem que ser tratado. Porque os filhos são reflexo dos pais. Os filhos receberam uma educação. Os filhos receberam uma bagagem espiritual. É claro que sobre isso existe a decisão dele. E nós cremos. E Deus respeita. E nós cremos que um dia, naquela bagagem espiritual que receberam, vão voltar em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas esse matar os filhos não se diz assim, olha, os filhos estão sentindo. O sinal de alerta tocou. É na casa, é nos filhos. Como Paulo, quando vai ensinar seu filho na fé, em Timóteo, ele fala, olha, que os pastores sejam esposos de uma só mulher. Começa a falar de vários atributos pessoais, de caráter. Porque isso vai traduzir aonde? Na família, nos filhos.
Glória a Deus, igreja. Amém ou não amém? Quem quer se casar aí? Eu não estou olhando não, gente. Estou com a cabeça para baixo. Quem quer casar, diga amém. Amém. Isso aí, senão não casa, né? Mas olha para o pai, né? Dele, olha para a mãe dela, porque é uma probabilidade imensa dele ser igual. Imensa. Imensa. Ih, pastor, agora ferrou. Mas eu vou te falar que é uma probabilidade enorme. Se ele bateu na mãe dele, olha, ele pode bater em você. Olha, se ele adulterou, ele pode adulterar contigo. Olha, se ele largou, se o pai dela já está no terceiro casamento, olha, talvez ela nunca consiga, talvez ela seja uma menina super ciumenta, porque ela via seu pai adulterar com a mãe todo dia. Então ela não tem segurança na figura masculina. Então, olha, ela vai ser super ciumenta. É o pacote, queridos. É o pacote. Mas, por que eu estou falando isso? Porque os filhos é o reflexo. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí você começa a entender por que Deus fala, olha, os filhos vão sentir. Matarei no seguinte, olha, eles vão sentir. Eles são um produto. Eles vão refletir isso aí. Então se conserta, igreja, porque se você não for para pensar em você, pense nos outros. Nos seus. Eu costumo falar para os casais que quando eu tive filhos, eu passei a ser mais crente. Porque agora não é mais comigo, agora é com eles. Agora, se eu errar, eles vão, pastor, pai, mas você é um vacilão, hein? Porque eu escuto suas pregações, e você prega aquilo, e você não vive nada disso, hein? Caramba, ferrou. Ou eu vou ser muito hipócrita para continuar pregando, ou eu largo tudo. Eles estão de olho, queridos. Não tem mais gesto de pequenininho, não. Eles estão de olho, estão ouvindo tudo. Amém? Glória a Deus. Eles denunciam também. Quer passar vergonha? É o que Deus está falando, olha. Se não for de cama, seus filhos vão denunciar você. Porque eles vão sentir. Amém ou não amém? 44. Digo todavia vós outros, os demais de Tiatira. Pastor, eu sou desses demais. Agora eu me achei, pastor. Graças a Deus. Agora a palavra é para mim, pastor. Até então, nada era para mim. Mas agora eu estou dentre esses demais, pastor. Eu me achei, olha o 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina, e que nem conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre... pastor, sou esse. Queridos, não faça essa leitura não, amém? Se coloque em todas as áreas, se enxergue em todos os momentos, que você vai ser um homem ou uma mulher melhor em nome de Jesus, amém? Mas o certo é que essa doutrina, diz aqui no finalzinho, como eles dizem, as coisas profundas, essa doutrina de Jezabel, era um conhecimento profundo das doutrinas de Satanás. E essa doutrina, depois eu fui ler um pouquinho mais afora, é no seguinte aspecto, olha, para você ser cristão, para você conseguir vencer as coisas, você precisa também entender o pecado como ele é. Você precisa entrar no pecado. Você precisa viver do pecado. Que misericórdia. Olha que doutrina do inferno. Para você conhecer o pecado, para você vencer o pecado, você tem que conhecer ele, viver ele. Misericórdia. Que doutrina do inferno. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá, 44. Tão somente, 24. Querido, não estou enxergando nada aqui, fala sério. Versículo 25. Tão somente conservai o que? E até que eu... Lindo isso, porque, meus amados, conserve o que você tem. Sabe o que Deus está falando? Olha, não perca aquilo que ainda te sustenta. Não perca aquilo que ainda está te colocando no prumo. Não perca aquilo que ainda tem te colocado de pé. Conserva o que tu tens, até que ele venha. Jesus está vindo, amém, igreja? Glória a Deus. Conserve o que você tem. Não tolere. Conserve o que você tem. Não tolere o pecado. Mas conserva aquilo que ainda está dentro de você. Que é o que faz com que você venha aqui. Que faz com que você louve a Deus. Por mais lutas e dificuldades que você tenha. Conserve isso aí. É o que Deus está falando. Olha, se você perder isso, acabou. Porque aquela igreja ainda tinha essência ali dentro. Ainda tinha Deus ali. Assim como há em nós. Conserva isso.
Glória a Deus, igreja. Versículo de número 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. É claro que estamos entrando aqui em casos até escatológicos, mas o certo é, queridos, Deus tem dado dom de governo para vidas aqui, amém? Que Deus dê dom de governo para você como pai, como marido, você como esposa, você no seu lar, no seu trabalho. Se você dirige pessoas, dom de governo, sobre seus filhos. Amém? Que Deus venha nos encher esse dom de governo. Glória a Deus. Versículo 27. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Olha, essa é a mesma igreja que a Bíblia diz que ela não tinha, que ela tolerava. A mesma igreja tolerante agora vai dirigir com cetro de ferro. A mesma igreja que tolerava o pecado, agora Deus coloca um cetro de ferro nas suas mãos. E mais, você vai destruir aquilo que tem se levantado contra você. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí para encerrar, versículo número 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Quem tem ouvidos, diga glória a Deus. Ouvidos espirituais, diga glória a Deus, mais forte ainda. Amém. Lhe darei a estrela da manhã. Estrela da manhã é Jesus, é Cristo, amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Jesus está conosco, amém? Conserva isso e Deus vai abençoá-lo, sua casa, sua família, onde você colocar as mãos, há prosperidade, mas não tolera o pecado. Doa quem doer, quer pecar, querido? As portas da casa são a serventia. Mas não aceite, não tolere. Tem pai que tolera, e eu trago mais para o pai, né, ou para a mãe, mas a autoridade da casa, eu falo autoridade espiritual da casa, é do homem. É do homem. Amém? Glória a Deus para as mulheres que auxiliam e dão base para essa autoridade, porque se não tiver base, o homem é frouxo. O homem já é frouxo por nascença. Aí tem que ter uma mulher forte para, às vezes, colocá-lo no prumo. Não estou brincando não, gente. E se a mulher não fizer com que o homem exerça a função dele, ela vai ser o cabeça de casa. Mas o certo é, queridos, que tem pai que deixa a menina trazer a namorada para dormir em casa. Nunca fez, né? Eu nunca vou deixar. Tolerar dentro de casa, debaixo do meu teto. Eu estou trazendo aqui uma situação, mas quantas coisas não toleramos? Vamos colocar de pé, vamos orar, quero chamar os irmãos do louvor. Hoje é dia de você não tolerar mais o pecado na sua vida. É o dia de você conversar com Deus. Senhor, me dá estratégias para que eu mude isso, Senhor. Senhor, me dá força, porque eu quero me arrepender. E meu Pai, não vai ficar apenas na teoria, não vai ficar apenas nas palavras, vão ser frutos. Deus vai apresentar, você vai apresentar frutos de arrependimento. E aí a nossa vida muda, nossa história muda, nossa casa muda, nossos filhos mudam, porque eles enxergam em nós mudança. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, Débora? Amém. Oh, glória, é bom isso. Mateus também, amém, Mateus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, nós vamos louvar a Deus. Eu quero que você medite aí na sua vida. Medite sobre a sua casa. Tiatira, uma igreja que tinha obras. Ela ajudava o próximo, olha que bom. A Bíblia diz que ela amava o próximo. A Bíblia diz que ela tinha fé, mas ela tolerava o pecado. Ela tolerava o pecado. Abra o seu coração nesta noite, nesta manhã, perdão. Amém? Coloque para fora, Senhor, eu não vou tolerar mais isso. Chega. Depende só de mim. Porque não depende de você, queridos. Continua orando. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui que são casados, pessoas que têm problemas com familiares,
em outras situações. Não depende de você. Ore. Ore. Amém? Respeite o seu cônjuge. Às vezes tem pessoas que são casadas com pessoas que são de outra religião. Respeite. Amém? Respeite. Continue orando e respeitando. Respeito acima de tudo. Respeito acima de tudo. Naquilo que está sobre a sua competência, meus irmãos. Em nome de Jesus. Não faça barganha com o pecado. Não abra concessões para o pecado. Vamos louvar. Fechados, orando. Deus amado, em nome de Jesus, sobre tudo que foi pregado nesta manhã, Deus, o teu amor está sobre tudo isso, o teu amor inefável, e tu dá tempo até nós. Senhor, dá tempo a cada um. Tu sabes o meu tempo, o tempo do meu irmão, da minha irmã. A tua misericórdia vai se renovando a cada manhã, mas não nos colocamos despercebidos, Deus, nem ignorantes quanto aos teus preceitos e teus juízos. A tua graça está sobre tudo, eu sei, Deus. O teu favor está sobre tudo isso, nós sabemos, meu Pai. Mas não faço disso álibi para deixar para amanhã, para tolerar aquilo, Deus, que é intolerável, aquilo que não coabita mais em mim, aquilo que não pertence mais a nós. Deus nos ensina. Deus, a palavra de Deus nos ensina que o querer e o efetuar está em Ti. Deus nos dê esse ânimo para decidir em nossas vidas. A partir de hoje, Senhor, eu vou deixar de fazer isso. Senhor, eu vou passar de fazer aquilo. Senhor, eu não tolero mais isso na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu vou mudar esta história em nome de Jesus. Todo vício, Deus, toda palavra contrária, todo pecado, meu Pai, oculto, tudo escondido, que às vezes camuflamos e não falamos, não procuramos ajuda, há poder no teu sangue, Jesus. Seus olhos como chama de fogo, seus pés são como bronze polido. Tu conheces as nossas obras, Senhor. Tu conheces nosso amor, nossa fé. Deus, em nome de Jesus, quem ensina na nossa casa são os pais. Às vezes estamos delegando o ensino para a igreja, estamos delegando o ensino para as escolas. O ensino é dos pais. Deus, então levanta pais aqui, autoridade no mundo espiritual para ensinar seus filhos. Não apenas em palavras, mas em atos, em frutos. Porque esses sim denotam quem nós somos. Deus abençoe cada família aqui representada. Somos Tiatira por vezes sim. Mas nesta manhã, Deus, nós fomos ensinados. E um cetro de ferro é colocado em nossas mãos. Deus, para desbaratar tudo aquilo que parece, Deus, que não pode ser. E nós cremos, meu Pai, que esse cetro é dado para quem tem autoridade. Tu tens nos dado
nos dado autoridade nesta manhã. Abençoa, Deus, cada família aqui, cada homem, cada mulher, cada filho, cada jovem, cada senhor, cada senhora. Abençoa, Deus. Deus, não queremos permanecer de cama. Não queremos permanecer de cama. Queremos levantar e andar em nome de Jesus. Então abençoa famílias nesta manhã. Toda igreja, olhos fechados ainda. Se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não tem entregue a sua vida a Jesus e queira entregá-la hoje, agora, levanta a sua mão bem alto. Deus abençoe esse jovem aqui. Glória a Deus. Pode abaixar da sua mão, meu amado. Tem mais alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão bem alto. Tem mais alguém aqui nesta manhã? Vou fazer só mais uma vez esse convite. Se você não entregou a sua vida a Jesus e queira fazer hoje, levanta a sua mão bem alto. Deus abençoe esse outro jovem aqui. Amém. Pode abaixar a sua mão. Glória a Deus, igreja. Toda igreja de olhos fechados ainda. Quero chamar vocês dois aqui. Quero orar por vocês dois. Vem cá, vem cá. Vem cá. Quero orar por vocês dois. Glória a Deus. Vocês vão repetir comigo palavra por palavra, ok? Diga assim: Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, pela fé, eu entreguei a minha vida a Ti. Deus, cuida de nós, da nossa casa, da nossa família, que a partir de nós, outras gerações sejam abençoadas. Deus, escreve os nossos nomes no livro da vida. Deus amado, em nome de Jesus, abençoa esses jovens, Deus. Em nome de Jesus, nós os consagramos na Tua presença. Deus, guarda a casa, a família. Deus, a partir de hoje, em nome de Jesus, são colunas em seus lares. Deus, a partir de hoje, pessoas se espelharão mais e mais neles. Frutos, meu Pai, de arrependimento, transformação de vidas. Eu profetizo através dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ainda de olhos fechados, Deus amado, em nome de Jesus, obrigado pela Tua porção desta manhã. Obrigado pelo Teu maná desta manhã. Obrigado porque saímos daqui alimentados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar. Gostaria de chamar meu querido pastor Walter. Estará ministrando esse momento de dízimos e ofertas. Deus o abençoe cada vez mais e mais. Glória a Deus.